E quando a gente não quer orar? E aí? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sabe, meus amigos, existem muitas motivações que a gente poderia comentar aqui que tentam, de alguma forma, nos impedir de orar, né? Ou de se achegar a Deus em oração. Poderia falar de nossa preguiça, poderia falar de nossa preocupação exagerada com as coisas desta vida, com afazeres, trabalhos, né? Por aí vai. Poderia citar nossa falta de fé, o quanto que o não orar mostra, né, a nossa não crença, a nossa não fé. Poderia citar batalhas espirituais, situações adversas que acontecem para impedir ou tentar atrapalhar esse nosso devocional, enfim, muitas coisas. Mas a motivação que eu queria trazer para nós hoje pode ser encontrada lá em João 3,19, que diz que a condenação é esta: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas talvez você se pergunte, tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Mas já vou chegar lá. Nesse texto de João, do capítulo 3, ele anteriormente já começa com uma série de revelações lindas, né, a respeito de quem Jesus é e do que ele veio fazer, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, que nele estava a vida e essa era a luz dos homens, né, a luz da humanidade. Veio falando sobre o seu propósito, a missão, aquele texto célebre de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que a gente sabe de cor, não é mesmo? Mas depois de dar essas revelações, né, belas sobre quem ele é, sobre o que ele veio fazer, ele também veio nos trazer à tona um conhecimento sobre nós, sobre a humanidade, dizendo que amamos mais as trevas do que a luz. Que percebam, Jesus veio sim para salvar e não para condenar. Ele veio para nos libertar, mas ele veio nos salvar de que condenação? Desta condenação, do pecado, que todos nós, né, somos culpados, dessa culpa que é resumida nesse amar mais as trevas do que a luz. E nós fazemos parte desse todos que Deus amou e fazemos parte desse todos que merecem a condenação, porque todos pecamos. E se Jesus ele resumiu os mandamentos de não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, talvez a gente possa fazer uma analogia e dizer e resumir o pecado neste não amar a Deus, nesse não amar ao próximo. E todos nós somos dignos dessa culpa, porque às vezes, por já de alguma forma temos tido conhecimento dessa palavra, por de alguma forma já irmos a um culto aos finais de semana, andar com uma Bíblia debaixo do braço, vez ou outra ler algum livro de teologia, podemos nos achar diferentes, já prontos, né, já perfeitos e diferentes dos outros, como que se os outros estivessem fossem inferiores a nós e nós estivéssemos em um patamar elevado. Só que não, Deus encerrou a todos na desobediência, para que com todos nós tivesse misericórdia. E aqueles que cremos, né, foram dados esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, que nós nunca mereceríamos. Eu sei que essa é uma verdade que choca, mas que é necessária que a gente lembre. É uma realidade que a gente não pode esquecer, porque a pior guerra é aquela onde a gente desconhece o inimigo. E é chocante saber que nessa guerra, né, o maior vilão sou eu, né, está dentro de nós, essa batalha que acontece em nós. E é por isso que é essencial lembrar desta realidade, de que essas trevas, infelizmente, de alguma forma ainda estão em nós. Fomos alcançados pela graça, sim, já somos filhos de Deus, mas como uma criança pequena, precisamos amadurecer. E esse amadurecer nasce para crescer a estatura de Cristo, inclui diminuir a estatura desse nosso velho homem, dessa nossa natureza que infelizmente é corrompida e que a gente não pode esquecer que é corrompida, porque quando a gente esquece, a gente já se acha bom, a gente já se acha perfeitos, de alguma forma de igual para Jesus, só que não.
nós somos pecadores. Pecadores ao mesmo tempo santos e santificados pelo sangue de Jesus, mas que a cada dia precisamos continuar nesse processo. E aqui eu chego ao ponto que eu quero trazer. Justamente por conta dessa nossa natureza corrompida, que ama mais as trevas do que a luz, essa já seria a motivação suficiente para a gente não querer orar. Porque orar é se achegar a Deus, né? É se achegar na presença dele, discernir essa presença dele, que na verdade já é. Mas um coração que está na escuridão não vai querer se aproximar de um Deus que é luz, porque a luz dissipa as trevas. Entende o ponto que eu quero chegar? O que eu quero nos ajudar a pensar hoje é que às vezes a motivação que está nos impedindo de orar não é terceiro, não é algum impedimento externo, não é uma situação diversa, não é uma outra pessoa atrapalhando, não. Existe uma motivação que talvez seja pior, que vem dentro de nós. No fundo nós não queremos orar, no fundo nós não queremos a Deus, nós no fundo não queremos amar a Ele, porque o nosso coração está inclinado para o mal. A gente ama as trevas. E essa é uma realidade que nos choca. Essa é a motivação que às vezes a gente tenta talvez esquecer, que nós não queremos chegar a Deus. E essa é a oração que nós tememos e não queremos fazer. A oração diante dele, honesta, sincera, a ponto de esclarecer e assumir tudo isso. Às vezes o que nos impede de se chegar a Deus não é o medo ou a consciência de um pecado que fizemos, mas é o desejo de pecar amanhã. Não é o medo de um pecado que eu fiz ontem, mas o desejo de pecar amanhã. Entendem? Nosso coração tão podre, tão demasiadamente mal, não quer se chegar a Deus, porque se a gente se chegar a Ele, a gente sabe que esse nosso eu vai morrer. Quanto mais perto da glória, mais perto da presença, mais perto da luz, mais as trevas se esvaem, mais as trevas se vão, mais a gente morre para nós mesmos. E não queremos isso. E essa é a verdade que nós muitas vezes esquecemos, mas que eu quero nos desafiar a lembrar hoje. Em uma oração sincera diante de Deus, admitindo para Ele essa podridão que há em nós, dizendo para Ele que nós talvez não o amemos como a gente diz amar, que a gente não quer a sua vontade como a gente diz que quer. E pensar nisso, eu sei que é constrangedor, que de alguma forma machuca, eu sei, mas é necessário que a gente lembre disso. Eu quero não parar a reflexão aqui, mas quero compartilhar algo que vai nos motivar a se desafiar, e vai nos motivar a, sim, enfrentar essa verdade de que a gente deve morrer para nós mesmos para se chegar a Deus. Eu quero nos motivar lembrando justamente do maior exemplo de sacrifício, lendo que está lá, está relatado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, a partir do 33, que diz: Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali que observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou.
Uau! É forte lembrar dessa ocasião, da crucificação, da entrega, da paixão, do sacrifício de Jesus. Não simplesmente pelo sacrifício físico, mas o espiritual, porque ali ele estava disposto a levar sobre si a nossa culpa, morrer a nossa morte para nos dar a sua vida. Que amor é esse? Que exemplo incrível! E que exemplo para nos motivar, porque esse que carregou a sua cruz, carregou aquilo que o peso que a gente nunca poderia carregar, pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, agora nos ensina a carregar as nossas cruzes, né? Não de alguma forma para fazer Deus nos amar mais ou menos, porque não é o que a gente faz ou deixa de fazer que nos faz salvo, mas é pelo que Ele fez. Mas justamente nessa loucura e nessa loucura paradoxal do Evangelho, de saber que somos salvos pela graça, que a gente agora vai viver em gratidão e em resposta a isso. Entendem? É lembrar desse sacrifício que era necessário o Cristo padecer. Jesus, quando ele aparece aqueles 2 discípulos já desanimados, indo embora no caminho de Emaús, ele dá uma bronca neles justamente falando: não lembram que era necessário que o Cristo padecesse? Que a gente lembre disso, desse sacrifício que era necessário, porque nós nunca poderíamos pagar. E que esse sacrifício de amor deve nos constranger, deve ser a motivação para nos fazer dizer não para esse nosso eu. Por mais que a gente queira continuar no nosso cantinho escuro, sabe, não se chegar a Deus por medo de morrer para nós mesmos, vamos olhar para esse que não abriu mão de morrer para si, de se entregar, melhor dizendo, por aqueles que não mereciam. Entendem? Vamos lembrar da cruz, vamos lembrar da morte e ressurreição de Jesus, que é a nossa motivação para vivermos por Ele. Eu sei que esse nosso velho eu, ele tenta se levantar a cada dia e a gente se percebe numa batalha, como Paulo escreveu, entre o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo, e o bem que a gente queria, a gente não faz. E a gente às vezes fica angustiado com a gente mesmo, se perguntando por que a gente não consegue mudar, o que nos falta para haver mudança real. E talvez o que falta seja justamente isso, essa honestidade diante de Deus, se expor e falar: Deus, há uma podridão em mim, sabe? Talvez nos falte uma coragem para fazer uma oração sincera, dizendo: Deus, eu não te amo como digo te amar, Deus, me ajuda, me salva, porque é Jesus que me salva, então vamos fazer uma oração honesta dizendo: Jesus, Salvador, me salva, porque eu não posso. A gente pode expressar o amor a Deus naquilo que a gente faz. E esse nosso não amor a gente expressa também naquilo que a gente faz ou deixamos de fazer. E talvez esse nosso não amor a Ele, esse amor às trevas, possa se manifestar de forma diferente cada um de nós. Talvez a forma como a gente fale tenha expressado esse nosso não amor a Deus. Talvez algum de nós tenha que se arrepender pelo não amor a Deus de acordo com uma forma como olhamos para os outros, com preconceito ou arrogância. Talvez esse nosso não amor a Deus se expresse em nossa visão distorcida sobre o amor, sobre o romance, sobre nossa vida sexual, enfim. Que a gente possa ter uma honestidade diante de Deus a ponto de expor para Ele aquilo que está aqui, dizendo que talvez a gente ainda seja aquele odre velho que precisa ser renovado, admitindo, dizendo: Pai, eu ainda quero pecar, eu ainda quero continuar nesse cantinho escuro, mas me ajuda. E é esse desafio para nós hoje, fazer essa oração sem máscara diante dele, que eu sei que é desafiador, mas ao mesmo tempo renovador. E eu quero concluir trazendo mais um texto para nós que constrange e que renova quando a gente lembra dessa verdade. Está lá em Isaías 66, versículo 1 ao 2. Aliás, até te convidaria a dar um pause nesse vídeo e ler por você mesmo. Leia. Deixa o texto falar. Esse texto que diz: assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito. E essa verdade ela é constrangedora e renovadora. Porque
isso aqui a gente está num contexto maior assim, né? Mas esse princípio desse Deus que é tão imenso, tão grande, criador de toda a existência, do universo, das moléculas, das galáxias, que não pode ser limitado no espaço físico, a objetos, né, como ele diz aqui, porque criou tudo afinal, e ele faz questão de se achegar àquele de coração quebrantado, contrito, arrependido. E por que então a gente não se aproximar dessa verdade e se achegar a ele dessa forma? Lembra da ilustração que Jesus deu? Da oração do fariseu que se achava tal, e da oração daquele pobre publicano que reconhecia que era pecador batendo no peito. Vamos ser como este que batia no peito, que admitia que era indigno, porque foi esse que desceu justificado. É quem reconhece que é perdido, que pode ser achado. É quem reconhece que está doente, que é curado. Vamos então ter coragem de, nesse momento, se achegar a Deus e fazer essa oração sincera, que cura, que é libertadora. Eu quero nos desafiar a isso, meus amigos, porque tem sido renovador para mim. E saibam que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e nos renovam também. Amém? Valeu? Este é o recado que eu tenho para nós hoje. E espero que de alguma forma edifique a quem estiver assistindo esse vídeo. Valeu? É isso. E que Deus esteja com vocês. Até a próxima.